sou. Porque a grande sacada não é o que eu faço, é quem eu sou. Deus não está interessado no que você faz. Ele está interessado em quem você é. De fato. Porque quem você é demonstra, você faz as coisas por quem você é, não por obrigação. Ele não quer nada por medo. As pessoas têm medo de ir pro inferno, aí querem Jesus. Você tem que querer Jesus por amor a ele. Então você muda de vida. Isso é conversão real. E ali, nesse trabalho, a gente está vendo pessoas... Vou contar um caso, pode, Paulo? Sim. Uma pessoa que eu vinha acompanhando há um tempo, e ele tinha uma mente de escassez. Uma mente de escassez. Ele passou por um divórcio, uma situação difícil, aí o cara tem que trabalhar, pagar pensão, aquela coisa, uma correria. Ele mal dava conta de pagar as contas. Uma dificuldade terrível. Aí, falei, cara, vamos lá com a gente, vem participar. Eu já tinha visto. Falei, bora, porque esse negócio é interessante, né? E ele foi. Falei, não adianta eu falar que Jesus vai mudar a sua vida, cara. Não adianta. Se eu falar, ele não vai escutar, não adianta, aí ele vai. E aí ele passa por um processo de ressignificação. Meu amigo, o cara saiu de lá voando. Chegou pra mim na semana seguinte e falou, pastor, obrigado, cara, muito obrigado que você me levou nesse lugar. Falei, o que aconteceu? Cara, fechei mais 3 clientes essa semana. Já dobrou aqui a minha renda. Eu falei, caraca, o negócio é top, hein? Sabe o que ele fez? Levou mais um tanto de gente nesse final de semana. Porque ele viu que era tão... Levou a irmã, inclusive. Ele viu que era tão bom que ele mudou a mente dele. Entendeu? Já marcou o casamento, inclusive. Olha só. Paulo, essa mudança agora, com essa parceria com o pastor Edmar, qual que é a sua expectativa, né, com relação a esse trabalho que você vai fazer, que é um público específico, né? Vamos dizer, um público voltado para o público evangélico. Sim. Como é que você vê isso? Qual que é a sua expectativa? Qual que é a sua... Eu sei que é um chamado que você recebeu. Né? A gente sabe porque aquela história das conexões, né? Nada acontece por acaso. As pessoas às vezes acham que existe coincidência, né? Um Deus que controla esse universo com bilhões e trilhões de galáxias. Existe jesuicidência, isso eu sei. Então a gente sabe que não existe coincidência, existe uma providência, uma consequência de algo que nós estamos buscando. Sim. E que inclusive nos conectou. Quer ver? Me conectei já tinha me conectado com você em 2019, agora recentemente me conectei com o Bruno por causa de um livro que nós estamos escrevendo juntos. Né? Me conectei com o pastor Edmar porque encontrei com ele na igreja, na USV desse final de semana, mas o pastor Edmar é da minha igreja, que eu já o conhecia, porque eu já estive num culto lá do Restart com o Elias, que me convidou. Eu já conversado com o pastor Edmar também antes. Você vê que tem uma conexão. Conexões que a gente nem imagina, né? Hoje eu saí com o Bruno para fazer uma visita e as coisas deram tão certo que eu falei com o Bruno, tinha que ser hoje, da forma que foi, e a gente já estava programando isso há 30 dias ou mais atrás, para fazer o que nós fizemos hoje, e hoje era o dia certo e encontramos a pessoa certa, destravou um monte de possibilidades. E aí, Paulo, é onde eu te falo que você, nesse processo, como é que você está vendo tudo isso? Perguntaram para Jesus, né, qual era o papel específico dele, né, sobre a chegada dele na Terra. Eu quero só fazer uma analogia, né, longe de estar próximo do mestre. Mas eu quero fazer uma analogia. Eu não vim destruir a lei. Eu vim dar seguimento. Eu queria fazer uma analogia nessa questão. Eu não quero criar dogmas ou quebrar qualquer crença ou qualquer situação que exista, nem com o evangélico, nem com o católico, nem com o ateu, nem com o budista, nem com quem que seja. Eu quero, sim, fazer parte de um mundo que desperta mentes. Qual é a crença dessa pessoa? Você, como evangélico, pastor como evangélico, e todas as pessoas, né? Hoje no meu Instagram, tem o meu público, hoje 80% são evangélicos. Eu respeito, dou a minha vida e ajudo ele a desenvolver dentro do que ele crê. Então, isso que é o meu objetivo. Não quero pregar nada, não quero doutrinar ninguém, eu quero dar seguimento no que está escrito. É isso que você viu?
É isso que você viveu? Então, vamos embora acelerar o processo? Vamos embora colocar... o goiano diz, vamos mexer o doce? Então, vamos embora mexer o doce. Então, resumindo sua pergunta, o que você espera desse trabalho? Pôr os crentes para mexer o doce. Destravar mentes. Isso. Eu até citei um exemplo lá no evento ontem, no encerramento de uma fase lá, e eu disse que você teria me dado, né, uma chave... Sim. Que me destravou, e eu, mesmo sendo crente, mesmo tendo uma experiência com Deus, mesmo tendo grandes experiências, inclusive, que eu tive na minha conversão, que eu me converti em 99, aí eu passei por muitas experiências com Deus, mas haviam coisas que estavam ainda me travando, né? E com um trabalho que você fez comigo em 2019, a partir daquele momento eu consegui evoluir para um resultado que me diferenciou. Uhum. Quer dizer, eu liberei perdão, eu consegui me reunir com familiares para fazer concertos com relação a coisas do passado, inclusive do meu pai, que já tinha falecido, né? E da minha mãe também, né? Então eu acabei usando dessa ferramenta que você me proporcionou aprender para fazer essa ressignificação, e com isso eu tive eu diria assim, resultados que até então eu não tinha tido. Não que você fez o papel daquele que você não é capaz, que é o papel que Deus tem, né? Sim. Nós temos, são provisões que vão sendo nos dadas, ferramentas que vão sendo fornecidas para nós, e chega um momento que aquela ferramenta completa uma sequência de ferramentas que a gente recebeu a partir do momento que a gente tomou a decisão de cumprir um propósito, né? Então, eu digo que todos nós precisamos dessas ferramentas. Muitas vezes nós estamos travados por causa de uma pequena ferramenta que falta para completar aquelas que nós já recebemos ao longo do tempo, né? Tem uma percepção interessante, né, a respeito do que vocês estão falando, porque nós somos seres, assim como a Trindade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somos tricotômicos. Sim. Corpo, alma e espírito. Uhum. Você vai no cardiologista quando está sentindo um aperto, uma dor no coração, algo diferente, né? Na coluna, você vai no ortopedista ou no fisioterapeuta, dependendo do que você precisa fazer. Você tem especialistas para cuidar da máquina, do corpo, né? Existe a parte espiritual, você vai à igreja, você presta o seu culto e você cuida da sua parte espiritual. E as emoções, muitas das vezes, são negligenciadas. Sim. Olha muito para o caminho do corpo, porque é palpável, né? Não, e você sabe por que se negligencia? Porque muitas pessoas interpretam a Bíblia de maneira errada. Porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. Realmente, o nosso coração nos engana. Quando? Quando eu caminho pelas minhas emoções. Porque se você tomar a decisão séria no momento em que você está emocionalmente abalado, você vai se dar mal. Por que os problemas acontecem no casamento? Porque se casam apaixonados, não se casam amando. Amor não é sentimento, decisão. Então a gente observa muito isso. Inclusive eu quero fazer só um adendo aqui para deixar muito claro o seguinte. O Paulo falou assim, a gente não quer pregar nada. Ali, no OSV, no projeto, nesse trabalho que a gente faz, a gente não fala de religião. Ali eu não estou falando para as pessoas aceitarem Jesus e se tornarem evangélicos, católicos, cristãos. Não, em hipótese alguma. A gente, como cristãos, ou seja, pequenos cristos, a gente fala aquilo que Jesus fez e o que ele ensina. Eu e Paulo fazemos isso. Certo? Como pastor, eu cuido de pessoas. Como aí, o meu trabalho como pastor, eu sei onde que é e aonde eu faço. É um outro papel. É um outro papel. Como mentor, junto com o Paulo, nós orientamos pessoas para que elas sejam despertadas. Nós tiramos elas da zona de conforto. Ali, ele vai para ser confrontado. Certo? Então a gente faz isso com muita tranquilidade. Porque eu não preciso, em hipótese alguma, manipular a Bíblia para fazer isso, de jeito nenhum. Exatamente. Entende? Então, eu não estou ali para pregar o evangelho. Pregar o evangelho eu vou pregar em qualquer lugar, com a minha vida. Eu não preciso falar de Jesus, porque palavras, ela mexe com as pessoas, mas as minhas atitudes arrastam multidões. Verdade. Entende? Então, ali a gente desafia pessoas. Isso para mim é maravilhoso, gente. Nós estamos indo para o final do nosso programa, né? Realmente vai nos apertando o tempo, mas eu queria dar uma sugestão para vocês.
Nós temos o método Strava cristão. MDC. MDC. É o SV com o treinamento MDC. Existe esse método ou você? Não, eu estou sugerindo. Porque nós criamos o MDC, que é o Movimento Democrático Cristão, que é um movimento que a gente está reunindo pessoas aí cristãs para defender pautas cristãs no meio político, né? A gente defender isso aí, conversar com os políticos, falar com ele a respeito dos nossos princípios, dos nossos valores e influenciar eles, né? Para que eles estejam junto conosco com esse objetivo. E aí eu sugiro que também ele serve, né? A gente já criou, por exemplo, o MDC pode ser método de Strava cristão. Desenvolve cristão. Enfim, podem aproveitar da sugestão. Mas estou junto com vocês sabem, a gente vai estar junto nesse projeto também. E eu queria aproveitar, eu sei que o Bruno tem alguma coisa para falar, todos nós gostaríamos de falar muito mais, mas assim, que a gente deixasse aqui o código. Paulo, qual é o código? Pastor Edmar, qual é o código? A pergunta até que eu vou fazer é relacionada a isso, para a gente poder finalizar. Tá. Para você, Paulo Bento, qual é o significado da vida? Existe uma resposta que está codificada. O significado é decodificar. Porque a palavra amor, para você, ela tem uma tradução. E você entende amor por uma linguagem. Né? Então, a palavra amor para o Bernardo é outra coisa, ele vai entender de uma outra forma. Então, a mesma palavra foi codificada. Agora, a consciência decodifica. Então, o significado da vida está no ampliar da consciência, da percepção sobre as respostas do que eu vir fazer. Parece confuso, mas ao mesmo tempo não é. Porque eu preciso estar em movimento para descobrir. Eu preciso entrar em ação. Então é a ação que desbrava, é a ação que desperta, é a ação que nos gera essa percepção e essa consciência de respostas que nós não temos como dizer agora, de onde eu vim. Cada um de nós, você é pai também? Uhum. Todos nós somos pai. Então, qual é a emoção de ser pai antes de ser pai? Não fala. É um achômetro do achômetro do achômetro. Mas qual é a emoção daquele momento que o menino machuca? Como minha filha quebrou o braço, estava num profundo sofrimento. Eu fechei os olhos, fiz uma oração e falei: Deus, passa essa dor para mim. Deixa eu sentir essa dor. Que emoção que é essa? Ela foi adquirida. Então, o significado da vida é afinar a nossa percepção sobre a conexão divina, o que Deus realmente traz para todos nós. Todo o propósito do SV é chegar ao que Deus tanto quer e o que Ele tanto ama. E nós só traduzimos esse caminho. No resumo final, OSV é aprender a amar mais as pessoas. Uau, legal. Pastor Edmar, qual é o significado da vida para você? Para mim, o significado da vida apareceu há muitos anos atrás, mas eu vim descobrir nos últimos 14 anos, 13, 14 anos. E se resume em 2 textos bíblicos para mim. O primeiro, a ordem de Jesus. Indo, porque está no gerúndio no original, indo por todo mundo, ou seja, é constante, pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu não posso pregar falando, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala, maritaca aqui, né? Mas quando eu prego com a minha vida, eu prego com caráter. Porque teve um cara que andou com Jesus, fez milagre com Jesus, mas traiu Jesus, né? Ele fez tudo que os outros discípulos fizeram, mas ele escolheu errado. E aí o texto que eu quero deixar aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que fala assim: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Quais são essas boas obras? Jesus nos ensina, lavando os pés dos discípulos, que maior é aquele que serve. Então, boas obras não é comprar uma cesta básica somente,
não é pagar uma conta ou deixar uma esmola para alguém somente. Isso faz parte das boas obras? Faz. Mas o amor verdadeiro, ele é demonstrado no meu estilo de vida. Quando eu dou um abraço a uma pessoa que precisa de um abraço. Quando eu deixo os meus ouvidos para alguém desabafar e chorar no meu ombro falando das suas dores. Quando eu ajudo elas a mudarem os seus sentimentos e se conectarem com Deus. Então, o meu propósito de vida, o meu significado de vida é levar as pessoas a conhecer Deus através do amor. O segundo mandamento que Ele nos dá. Para mim, esse é o significado da vida. Top X. Top X. Você vai perguntar para mim também, Bruno? Claro, Bernardo. Qual é o significado da vida para você, Bernardo? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E eu vou dar um testemunho aqui do que é o amor de Deus. Quando eu achava que sabia alguma coisa de Deus, pensava que sabia, acreditava, né, que sabia, eu tive um filho, né? E meu filho nasceu e eu peguei ele nos braços. Eu pensei assim, não existe amor maior que esse. Não existe. E eu li a Bíblia, pastor Paulo. Eu li a Bíblia e a Bíblia dizia que você tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não concordava. Eu não concordava. Eu achava aquilo um absurdo. Como que você vai amar a Deus acima de um filho que você pegou nos braços e que te deu aquela emoção, que você se encheu daquela energia indescritível, né? Foi a sensação que eu tive quando meu filho nasceu, né? Michel. E aí, depois que eu conheci a Deus de fato e de verdade, que eu tinha uma experiência com Deus, cara... Você foi pego no colo. Aí foi o contrário. Aí que eu entendi o verdadeiro amor. Porque enquanto você olha para o natural, para o filho, aquele amor é verdadeiro. Sim. Mas é incomparável com o amor de Deus. E eu tive essa experiência. Teve um dia que eu falei para Deus, chega, eu não dou conta. Afasta de mim. Eu não suporto esse amor. Entendeu? Porque eu pedi para ele um dia. Falei, Senhor, me mostra o teu amor. E ele mostrou. E eu me emociono. Entende? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E não tem como você amar ao próximo se você não amar a si. Exato. Se você não for no SV e fizer o treinamento e destravar para que você possa sentir esse amor por você primeiro, para você poder amar as pessoas. Com outras palavras, o SV é um curso para aprender a amar. Exatamente. E o amor, Paulo... É porque o que você acabou de falar agora é o amor que você consegue enxergar agora. É. Mas só isso aqui que você falou agora do seu filho é o amor que você consegue entender agora. E quando você descobrir que foi emprestado para você o seu filho de quem ama ele muito mais que você, falar, vou te ensinar você a amar, então vou te dar um curso de amor. Então, entendeu? Então é dentro disso. E o interessante é que o meu amor pelo meu filho cresceu muito mais. Sim. Porque a hora que você descobre o verdadeiro amor, o seu amor não só pro seu filho, mas para as pessoas, para a vida, para a água que você toma banho, enfim, os problemas que surgem, tudo isso te ensina a amar você, né? Porque você luta para vencer aqueles desafios. E, logicamente, essa experiência ajuda outras pessoas também. Mas, e você, Bruno? Vamos lá, agora nós fazemos uma pergunta. Qual o significado da vida para você? Qual que é o seu propósito? Enfim. Eu vou resumir baseado no texto que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, se tudo que nós conversamos aqui pudesse resumir em um texto, resumiria exatamente aí. Fantástico. Porque nada se constrói sem que antes haja clareza. Então é necessário alcançar clareza do nosso estado atual, emocional, da nossa espiritualidade, do nosso corpo, para aí sim vivermos o nosso paraíso, o nosso Éden, viver o nosso estado de perfeição. E aí sim depois viver um pouco de descanso no 7º dia e voltar a trabalhar. Boa. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso. Parabéns. Nossa, Top X. Meus abraço. amigos, é isso, nós finalizamos aí mais um episódio, na verdade o primeiro episódio do Top X Podcast, com esses parceiros, amigos extraordinários aqui. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Edmar, Paulo Bento. Muito obrigado. Tá? Depois na edição nós vamos colocar aí as redes sociais dos nossos amigos para você poder acompanhar e seguir eles também, tá? Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Vamos sim. Top X. Até mais.